O presidente do próximo painel, doutor Alexandre Figueiredo Urbano, é advogado, primeiro secretário do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, foi presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB-MG de 2007 a 2009 e atualmente é diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Com a palavra, o presidente do painel, doutor Alexandre Figueiredo Urbano, para a apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Obrigado, Camila. Uma boa tarde a todos, em especial aos professores Daniel Neves e Fernanda Pantoja. É uma honra muito grande, a OAB, poder recebê-los aqui na nossa casa, embora virtualmente, né? E é um motivo de muita alegria para nós poder ouvi-los e aprender com os senhores, que são dois ícones do processo civil nacional. Então, nós nos sentimos muito honrados de poder hoje, aqui nesse momento, estarmos ouvindo os senhores. E antes de fazer a apresentação, eu gostaria de parabenizar o professor Bernardo Câmara, que é meu amigo, meu colega de OAB, outro ícone da advocacia processual, não só mineira quanto nacional, e parabenizá-lo por esse brilhante evento que ele está organizando, junto com o professor Guilherme, com os demais membros da comissão, porque realmente é um momento que nos deixa muito felizes com esse poder de se disseminar o conhecimento. Eu acho que a nossa OAB e eu, como diretor, me sinto na obrigação de externar o meu entendimento de um dos principais papéis. Oi? Achei que tinha caído aqui. Um dos principais papéis da nossa OAB, eu acho que é esse, de disseminar o conhecimento. Nós que estamos, a cada dia mais, precisando fazer com que os advogados, nós em Minas Gerais hoje temos quase 130 mil advogados ativos, então, realmente é uma responsabilidade muito grande nossa para poder fazer com que haja esse contínuo aperfeiçoamento. E com essas modificações que houve no nosso Código de Processo Civil, é muito importante que esses ensinamentos possam ser, mais uma vez, disseminados. Então, apesar de ser desnecessário apresentar a professora Fernanda Pantoja e o professor Daniel Neves, eu vou fazê-lo aqui agora e já, posteriormente, já dar a palavra à professora Fernanda para que ela possa iniciar a sua palestra. A professora Fernanda Pantoja, ela é doutora e mestre em Direito Processual pelo UERJ, pesquisadora visitante da Universidade de Cambridge, da Queen Mary University of Law, na Inglaterra, professora do curso de graduação e pós-graduação em Direito da PUC-Rio, professora do curso de pós-graduação em Direito da FGV do Rio de Janeiro, advogada e sócia de Tavares Advogados. O doutor Daniel, ele é mestre e doutor em processo civil pela USP e também advogado. Então, me desculpe, eu acho que até me alonguei, porque o importante aqui é nós ouvirmos os professores brilhantes que nós teremos aqui agora. Professora Fernanda, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigada, Alexandre, pela apresentação, pelas palavras tão gentis. É um prazer dividir aqui essa mesa virtual com o Daniel, que eu já tive a oportunidade de estar junto outras vezes nessa pandemia, mais do que nunca, né, Daniel? E também parabenizar a Fernanda, o Bernardo, o Guilherme, não sei, o Leonardo está aqui também, enfim, todos os organizadores do evento, não só pela variedade de temas e de palestrantes, mas por esse sucesso estrondoso aí de tantos inscritos, né? Eu confesso que eu não consigo me acostumar com a quantidade de pessoas que os meios virtuais possibilitam que a gente atinja. E embora, por um lado, eu fique extremamente satisfeita e alegre, eu confesso que eu lamento muito não poder ver as pessoas e estar com elas. Mas, enfim, o tema sobre o qual eu gostaria de conversar com vocês, tutela de urgência, ele é um tema de importância fundamental no processo civil, porque ele é um dos instrumentos com maior aptidão, ao meu ver, de garantir resultados úteis para as partes. Eu tenho até dificuldade de imaginar o processo e a advocacia contenciosa antes de 94, né, quando ainda não havia antecipação de tutela. Em momentos como o que a gente vive hoje, de extraordinariedade, de crise, a importância da tutela de urgência ela cresce ainda mais, né, para garantir a promessa de efetividade da tutela jurisdicional.
ou seja, garantir que o autor possa usufruir, ao final, daquela decisão que lhe reconheceu um determinado direito. Agora, é curioso como, em muitos casos, hoje em dia, a mera obtenção da tutela de urgência pode ser suficiente para as partes. E vejam que eu não estou falando necessariamente de liminares satisfativas, não. Tem casos em que a parte tem ciência do risco de que pode sucumbir ao final, ainda mais agora que a gente tem todas as incertezas por conta de como vão ser julgadas as questões pelo judiciário, né? E mesmo assim, a parte pode ter interesse em ir a juízo para tentar obter uma tutela de urgência. Por exemplo, para reduzir temporariamente ou para suspender temporariamente o pagamento de uma prestação ao qual ela esteja obrigada. E aí, enquanto não for julgado o processo, ela pode ter a chance de se preparar para pagar, de se recompor financeiramente. Então, mesmo que ao final ela seja condenada, ela sucumba, e tenha de pagar esse valor do qual ela foi eximida, né, por um tempo, a tutela de urgência já vai ter sido útil a ela. A verdade é que todas as situações delicadas que foram colocadas para nós por conta da pandemia exigiram tomadas de decisão rápidas e exigiram providências estratégicas, seja de adaptação, seja de sobrevivência mesmo, né? Isso em qualquer área. No campo jurídico, advogados, promotores, defensores foram chamados ou para tentar negociar ou para ajuizar ações na defesa do direito das partes. E não só advogados, não só o judiciário teve que se mobilizar, mas também CNJ, executivo, legislativo, editando normas para poder dar conta desses conflitos. Em suma, todos nós estivemos e ainda estamos, ao que me parece, correndo contra o tempo, né? E o tempo, a gente sabe que é uma peça fundamental para o processo, é uma peça fundamental da dinâmica processual. Do ponto de vista das partes, o tempo é um fator que molda o seu comportamento. As escolhas por fechar um acordo, por interpor ou não um recurso. Do ponto de vista da prestação jurisdicional, o tempo é um fator híbrido, porque de lado ele é um fator de qualidade, mas de outro ele é um fator de prejuízo. De um lado, é imprescindível, obviamente, a gente ter um lapso temporal razoável, considerável, para a gente garantir a boa tutela dos direitos, para se realizar plenamente o devido processo legal, a ampla defesa, para ter uma cognição justa, e uma cognição ampla e uma produção de resultados justos, né? Agora, por outro lado, esse mesmo tempo necessário para o processo, para a entrega definitiva da prestação jurisdicional, ele pode comprometer o resultado útil do processo. A vida das pessoas, a gente sabe que não se paralisa enquanto há um processo a ser julgado. E nesse interregno, os danos podem se consumar e o processo se descola da realidade do direito material. E o pior é que tem uma demora aí, que em grande parte é tida como irrazoável, né? Os italianos, que têm grandes problemas com lentidão judicial, há muito tempo já diagnosticaram que tem uma demora que decorre da falta de estrutura do judiciário e de distorções nas condutas dos sujeitos processuais. O Proto Pisani, que é um autor italiano, ele contrapõe aí o tempo dito fisiológico, que seria um tempo saudável, né, necessário para o desenvolvimento do processo, a um tempo patológico, né, de doença mesmo, decorrente dessas mazelas e dessas disfunções. E é nesse cenário que a gente precisa enxergar a tutela provisória, né, que é o gênero que compreende a tutela de urgência e a tutela de evidência. Ambas as espécies servem para mitigar os efeitos danosos do tempo, para abrandar os males que o tempo traz ao processo. O tempo esse que o Carnelucci dizia que é o maior inimigo, né, do processo. Então, são espécies de técnicas de sumarização da cognição, ou seja, se autoriza o juiz que deixe examinar muito profundamente a matéria litigiosa, né, que exerça uma cognição dita não exauriente, e aí essa decisão ela não vai ter o condão de fazer coisa julgada, ela vai ser provisória. Dentro desse amplo espectro de tutela de urgência, especificamente no âmbito dos tribunais, né, que é o que a gente se propôs aqui, eu escolhi falar de um tema que ele ainda é muito pouco abordado, tanto pela doutrina quanto tem repercussão prática na jurisprudência, né? Ainda é um terreno bem pantanoso, que é a tutela de urgência no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí, eu peço que vocês me permitam só um breve à parte para falar do IRDR. Basicamente, 3 pontos que eu acho relevantes estabelecer desde logo. Até porque eu não quero me perder do foco principal, que é a tutela de urgência no IRDR. O incidente de resolução de demanda repetitiva, como todos nós sabemos, ele foi trazido
pelo Código de Processo Civil de 2015 como uma ferramenta que serve para 2 propósitos, né, que são propósitos congruentes, o de formar precedente vinculante e o de gerir casos repetitivos. Então, como reconhece o próprio FEDG, que foi um dos primeiros, se não me engano, a dizer isso, ele é um instrumento que é regido pelas normas atinentes a esses 2 microsistemas, o de precedente vinculante e o de litigância repetitiva. Então, essa me parece que é uma primeira premissa que é fundamental para ser fixada. Pois bem, a gente tem lá os requisitos do 976, os entes legitimados, configurados os requisitos, o RDR vai ser admitido, e aí aquela questão de direito que se repete numa multiplicidade de processos, ela vai ser levada a julgamento por um quórum, por um órgão de quórum mais qualificado, né, conforme o que o regimento interno do tribunal aponte. Esse órgão, ele vai definir um entendimento que vai ser aplicável a todos os casos repetitivos. E aí vem uma outra premissa importante. A demanda da qual se originou o incidente, né, a causa piloto que chama, ela não vai ser julgada por esse órgão. Esse órgão ele vai se ater a decidir aquela questão de direito. E aí a gente estabelece uma segunda premissa fundamental, né, que é destacada por boa parte dos doutrinadores, não de forma unânime, mas por boa parte. E dentre eles eu cito aqui a Sofia Temer, que tem uma das obras que, a meu ver, é das mais completas e profundas sobre o IRDR, que é a seguinte: o IRDR ele tem natureza de uma técnica processual objetiva. Ele vai se ocupar preponderantemente da tutela do direito objetivo. Os direitos subjetivos das partes, aqueles discutidos na causa piloto originária ou nos demais processos sobrestados para se aguardar a tese, eles só vão ser tutelados num segundo momento, quando da aplicação dessa tese aos casos concretos. Mas é claro que a gente precisa fazer 2 ressalvas. Uma, embora haja uma abstração em relação aos casos concretos na definição da tese, não se pode desconsiderar os elementos fáticos que vêm dos conflitos subjetivos, né, que vão ajudar a definir aquela tese. E segunda ressalva, quando a gente diz que é um processo de natureza objetiva, não significa que o IRDR se compare, se equipare, né, completamente aos meios processuais de controle abstrato de constitucionalidade. Significa dizer, sim, que eles são congêneres, né, que se aproximam em relação ao emprego de determinadas técnicas e que os seus institutos podem ser interpretados de uma forma comum no que for pertinente. Por fim, o terceiro ponto que eu gostaria só de destacar em relação ao IRDR é que quando a gente fala de litigância repetitiva, né, que é o que, em relação ao qual se volta o IRDR, da qual se ocupa o IRDR, a gente tem que entender aqui tanto pretensões isomórficas, ou seja, pretensões homogêneas, que são fundamentadas na mesma espécie de relação jurídica substancial, quanto questões comuns que surgem em demandas particularizadas e heterogêneas. Essa ampla concepção de litigância repetitiva, ela faz com que o IRDR seja um instrumento com grande potencialidade para ser usado em diversas situações. E aí vocês podem perguntar, bom, mas ele é usado em tantas situações assim? Na prática, desde 2015, houve, pelos meus cálculos, a partir do Banco Nacional de Demandas Repetitivas do CNJ, 468 IRDRs admitidos. Ali não tem o número de IRDRs suscitados, né? Mas a gente pode fazer uma conta de padeira, uma conta de padaria, mas que eu levei 40 minutos para fazer, uma regra de 3, a partir dos dados do Observatório Brasileiro de IRDR, que é lá da USP de Ribeirão Preto, coordenado pelo Camilo Zufelato, que diz o seguinte: os dados dele são de 2016 a 2018, né? Mas a gente pode empregar esse percentual. Ele diz que 30% só dos IDRs suscitados são admitidos. Então, fazendo uma regra de 3 aí, e tendo quase 500 admitidos, a gente imagina que 1.500, aproximadamente, tenham sido suscitados até hoje. A maioria deles, isso é bastante interessante, 60%, segundo os dados também da USP de Ribeirão Preto, são provocados, têm a sua instauração provocada pelas partes, né? O que denota aí um viés de uso estratégico do IRDR na litigância, que é bem interessante. Agora, o curioso é que o índice de sucesso na admissão do IRDR, quando eles são instaurados ou provocados pelas partes,
é bem menor do que quando eles são suscitados por um membro já do tribunal, pelo relator, ou quando se admite, em determinados casos, pelo próprio juiz, né? E, bom, enfim, esses números, quando a gente compara com a quantidade de repetitivos nos tribunais superiores, e quando a gente para considerar todas as questões repetitivas, né, ainda que em demandas diversificadas, nos vários tipos de litígios, que ainda demandam uma solução coerente da jurisprudência, a gente conclui que o IRDR ainda é um mecanismo subutilizado. E essa subutilização do IRDR é um dos fatores que possivelmente explica todas essas incertezas que rondam, né, essas controvérsias que rondam esse incidente. Dentre elas, justamente, a questão da urgência. Bom, para enfrentar esse tema, que é pouco explorado, né, eu peço licença para começar de uma forma que não é muito usual, começar pelo exemplo. O Fernando Pessoa, na verdade, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, cujo nome, obviamente, eu não vou lembrar, ele se referia à covardia do exemplo. Ele falava que a gente se utilizava da covardia do exemplo para definir o indefinível. Aqui, nesse caso, no nosso caso, eu não creio que haja nenhuma dificuldade de conceituar ou de expor os fundamentos teóricos, né? Mas eu apelo para o exemplo porque eu acho que ele vai ser muito mais ilustrativo, muito mais eloquente, e porque ele traz algo que é absolutamente imprescindível quando a gente fala de tutela de urgência, que é concretude, relevância prática, utilidade. O direito ele não pode ser uma mera abstração, muito menos quando a situação reclama urgência. Pois bem, então vamos ao exemplo. Todos nós sabemos e vivemos isso, né, que a pandemia determinou uma distribuição de perda generalizada, que acabou afetando todos os brasileiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, órgãos públicos e órgãos privados, na sua capacidade de honrar os compromissos. Como já se imaginava, todos esses casos foram levados de forma massiva ao judiciário por meio de demandas revisionais. Grande parte dessas demandas ainda estão em espiral de crescimento, ainda continuam sendo levadas ao judiciário. Inclusive, há levas de demandas que eu acredito que ainda vão surgir em decorrência da pandemia. Um exemplo agora foi esse aumento estrondoso do IGPM, que provavelmente também vai levar a uma leva de contratos revisionais de aluguel. Pois bem, então esse fenômeno ele se deu também no âmbito dos contratos de prestação de ensino. A gente sabe, ou por ser estudante, ou por ter pessoas estudantes na família, ou por ser professores, como é o meu caso, e ter filhos também em idade escolar, mas as escolas e as universidades de todo o Brasil paralisaram as aulas presenciais por um período breve e logo tiveram que retomar o ensino, seguir com o ano letivo, através do uso de meios informatizados. Sejam eles de forma síncrona, né, no mesmo momento ali, ou assíncrona, através de aulas gravadas. Hoje, a gente tem em vários tribunais centenas de ações judiciais nas quais se pede desconto nas mensalidades escolares ou de universidades, com fundamento nos efeitos da Covid-19. E a esses pedidos de tutela de urgência, os juízes, tanto de primeira instância quanto dos órgãos fracionários dos tribunais, eles têm dado soluções muito divergentes. De um lado, a gente tem decisões que negam esse pleito. Do outro, a gente tem decisões liminares que revêem o valor das mensalidades, aplicando percentuais aleatórios, por vezes não fundamentados, que variam de 0% a 70%, 80% de desconto. Isso sem falar que a gente sabe que existem várias leis nos diversos estados também fixando percentuais de descontos e cujos atos, muitos deles estão com seus efeitos suspensos, né, em decorrência de medidas judiciais. A gente tem ação coletiva, ação individual, enfim. Muitas vezes o mesmo aluno ele tem um desconto que lhe favorece por meio de uma ação coletiva e ele também tem um desconto na ação individual. Essas decisões, muitas, já foram dadas em sede de agravo de instrumento interposto contra a liminar, né? Então, houve ali um contraditório mínimo. A gente não está falando ainda de efeito suspensivo pelo relator, mas já de um julgamento de mérito do agravo. E, basicamente, a questão sobre a qual se controverte aqui é a seguinte: a pandemia da Covid-19 é um fato notório, ninguém discute. Ela pode ser invocada por si só como uma razão suficiente para presumir que houve onerosidade excessiva ou desproporção das prestações em detrimento do aluno nos contratos de prestação de serviço? Bom, as decisões liminares que concedem descontos, principalmente em grau muito elevado,
geralmente elas partem de uma presunção de que os efeitos da Covid, por si só, determinam a onerosidade excessiva, sem verificar a situação financeira do aluno ou dos seus responsáveis, que pode não ter tido diminuição de renda de forma excepcional, não analisa a situação da instituição de ensino, que pode ter sofrido não só com o impacto da inadimplência, mas com a própria assunção de custos operacionais adicionais para implementar a modalidade informatizada. É claro que a concessão ou não da tutela, em cada caso concreto, ela vai depender da aferição, da avaliação de fatores, né, de elementos fáticos. Mas a questão jurídica, ela é só uma, e ela se repete em todas essas decisões. Bom, então esse é um caso em que estão presentes os pressupostos lá do 976. Nós temos efetiva repetição de processos coletivos e individuais que apresentam a mesma questão jurídica sendo discutida, e nós temos a existência de um grave risco à isonomia e à segurança jurídica diante das decisões dissonantes que existem sobre a matéria. Então, diante desse panorama, a definição da tese por meio de um IRDR seria a forma mais eficiente de garantir previsibilidade, de dar parâmetros seguros para as decisões judiciais, de garantir a isonomia entre os alunos, de evitar que o tribunal julgue várias vezes a mesma questão e até desestimular o ajuizamento de novas ações, né? Então, essas são justamente as razões que levaram à concepção e à elaboração e à criação do próprio IRDR, né? Isso ainda tem mais um agravante. No caso concreto, a fixação de uma tese, ela também serviria para impedir que, pela falta de arrecadação, as instituições de ensino não sejam capazes de manter a prestação de serviço educacional, e isso seria, obviamente, danoso, não só para a instituição de ensino, óbvio, mas também para os alunos e também para os próprios professores, né? No Rio de Janeiro, a gente tem, no Brasil inteiro, né? Mas a gente tem um caso de muitas escolas que fecharam e, inclusive, de universidades que pediram recuperação judicial. Agora, reparem que, nesse caso, a instauração e a admissão de um IRDR para pacificar essa matéria, através da adoção de uma tese, né, de uma interpretação que seja coerente, ponderada, ela não seria suficiente para solucionar o problema. A gente precisa da fixação de um entendimento de forma liminar, em sede de tutela de urgência, a ser concedida no âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas. Ou seja, a fixação de uma tese provisória para que seja aplicada nas demandas enquanto o incidente está em tramitação. Tutela de urgência em RDR não é uma novidade absoluta. A gente tem lá a disposição expressa do 982, inciso 1º, que diz que, admitido o IRDR, vai haver a suspensão das ações que versem sobre a mesma questão de direito afetada para resolução concentrada. Reparem que, embora o texto da lei leve a crer que essa suspensão seja automática, já se entende que o relator pode e deve fazer uma análise da sua conveniência. Ele pode afastar a suspensão ou ele pode determinar a suspensão parcial, modulando os seus efeitos. De acordo com os dados do Observatório Brasileiro de RDRs, dos incidentes que foram admitidos de 2016 a 2018, um percentual altíssimo, de 93%, teve a decretação de suspensão total dos processos que versavam sobre a mesma controvérsia. E aí eu também faço referência a um outro dado, esse do Banco Nacional do CNJ, que diz que hoje existem 300 mil processos, mais de 300 mil, processos sobrestados na Justiça Estadual em razão da afetação e da admissão de RDRs. Agora, existem casos em que os tribunais não determinaram a suspensão, né? E aí, por motivos que variam, mas no final convergem para a mesma justificativa. Por exemplo, no Tribunal de São Paulo, a gente teve alguns casos, e eu tenho todos os números aqui que eu fizer referência e fico à disposição de quem tiver interesse para, ao final, indicar, né? As pessoas podem me procurar e eu indico. Bom, enfim, então tem um IRDR de São Paulo, que é 2016, que versou sobre os efeitos do atraso de unidades de entrega de unidades imobiliárias. Nesse caso, já tinha uma jurisprudência consolidada, e aí se instaurou o IRDR só para ter um precedente vinculante. Então, se entendeu que não valia a pena suspender todos os processos, porque já tinha um entendimento. A mesma coisa aconteceu no IRDR que versou sobre a base de cálculo do ITBI,
também já tinha entendimento do próprio órgão especial do Tribunal de São Paulo. E aí, para não se vedar o acesso à justiça e diante da rapidez com que os negócios precisam acontecer, se afastou a suspensão dos processos. Também teve um outro caso, esse é mais interessante ainda, que versou sobre uma questão de competência, definição de competência entre juizado especial e justiça estadual. E aí, o relator desse IRDR, também no Tribunal de São Paulo, entendeu pela não suspensão, porque implicaria num ônus às partes, e preferiu manter a validade das decisões de ambos os juízos, até que se definisse a competência. Na mesma linha, a gente tem uma série de exemplos do próprio STJ, inclusive o do tema 988, que foi do agravo de instrumento, em que a ministra Nancy Rodrigues optou por não suspender todos os processos para definir, né? Porque isso geraria, ao contrário do que se pretende com o IRDR, um dano à duração razoável do processo. A gente tem também enunciados, inclusive do Conselho de Justiça Federal, no mesmo sentido, suspensão parcial. Bom, a suspensão, ela consiste justamente numa tutela provisória de urgência, de natureza cautelar. A lógica dessa suspensão é evitar que continuem a ser prolatadas decisões dissonantes naqueles casos em que a questão se repete, até que seja fixada uma interpretação definitiva no julgamento do incidente. O problema está no seguinte fato, de que o próprio CPC prevê que, mesmo estando suspensos os processos, na pendência do IRDR, as partes dos processos sobrestados elas podem requerer tutela de urgência aos órgãos fracionários, ao juiz e ao relator. Em outras palavras, a lei ela reserva àqueles que são partes nos processos suspensos obtenção de tutela de urgência para resguardar qualquer direito que esteja sobre dano iminente. Isso está lá no 982, parágrafo 2º. Ou seja, pode continuar a haver decisões contraditórias. Mesmo que se paralise o transcurso dos processos em que se discute aquela mesma questão, é possível que continuem a ser requeridas e concedidas liminares com interpretações indesejavelmente conflitantes. E é exatamente isso que acontece no caso das mensalidades escolares. A controvérsia jurídica ela se verifica justamente nas decisões liminares concedidas em sede de tutela de urgência pelos juízes onde tramitam os processos repetitivos. Suspender os processos não vai evitar a aprovação dessas decisões. E a espera final pelo IRDR, ela pode, inclusive, frustrar o intento de pacificação da matéria, porque até lá, continuando a serem proferidas decisões divergentes, com percentuais aleatórios e infundados de descontos, vai haver dano aos alunos, aos professores, às instituições de ensino e à coletividade. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas demora tanto assim para julgar um IRDR, para isso se justificar? O Observatório Brasileiro de IRDRs, da USP de Ribeirão Preto, ele indica que o tempo médio transcorrido entre admissibilidade e julgamento de mérito do incidente é de 10 meses, em média. No Tribunal do Rio, eu fiz um levantamento e vi que esse tempo fica um pouco acima, a média é de 1 ano. 1 ano para julgar, 3 anos para transitar em julgado. Bom, nessas situações, né, é muito tempo. Então, é indispensável que se firme no âmbito do incidente uma interpretação provisória sobre aquela questão de direito controvertido. A doutrina que já tratou desse tema de tutela de urgência em RDR, ela não é vasta e ela se manifestou já de forma favorável à possibilidade da sua concessão pelo órgão colegiado, mas especificamente como medida alternativa à suspensão daqueles processos que envolvem a mesma controvérsia. Ou seja, em vez de suspender, concede fixa uma tese provisória. Então, a gente tem como exemplos a Sofia Temer, o Fred Dier, o José Roberto de Mello Porto. Bom, e a gente tem também na jurisprudência um exemplo no Tribunal de Minas. O Tribunal de Minas ele acaba sendo um grande laboratório de IRDR por conta dos casos, né, de Samarco, enfim. Então, num dos IRDR julgado em 2017, né, do tema 33, cuja questão submetida a julgamento era cabimento ou não de agravo contra o interlocutório em processo de recuperação judicial ou falência, optou-se por não determinar a suspensão dos processos e, em seu lugar, simplesmente se vedou que não fossem conhecidos os agravos interpostos contra esse tipo de decisão, interlocutório em recuperação judicial e falência. Né? Ou seja, obstou-se o não conhecimento desses agravos, permitiu-se o agravo. Agora, a adoção da interpretação provisória, mais do que
se viu nesse caso de Minas, e mais do que a doutrina já disse a esse respeito, ela não deve simplesmente ser utilizada de forma alternativa à suspensão, mas também de forma cumulativa. São ambas medidas de tutela de urgência. A fixação da tese ela não é cautelar, ela vai ser, na verdade, antecipatória dos efeitos da tutela definitiva. Então, ela é passível de concessão, presente lá os pressupostos do artigo 300 do CPC. Qual vai ser o fumus boniuris? Ele vai advir da probabilidade de que aquela tese proposta seja estabelecida. E o periculum in mora, ele vai advir do risco de prejuízo decorrente da demora na fixação da tese diante da manutenção de decisões distoantes. E aí, eu peço que vocês me permitam ir além. O tempo que se transcorre entre o pedido de instauração, o recebimento do IRDR pelo relator e a inclusão em pauta para admissão, considerando que a admissibilidade ela é feita por um órgão de quórum qualificado, que não se reúne com muita regularidade, né, nos tribunais, seja a sessão civil, seja um órgão especial, ele também não é muito rápido, né? Não é muito curto esse tempo. Então, a média no Tribunal do Rio ela é de 2 meses e meio. No Tribunal de São Paulo, é um pouco menos de 2 meses. No TJ de Minas, em Minas eu não vi todos, vi por amostragem, uns 10. A média ficou em um pouco mais de 2 meses também. Então, reparem, esse também pode ser, em situações de extraordinária urgência, um tempo significativo. Então, a minha interpretação é a de que, se houver urgência excepcional, e aí a gente está falando aqui da existência de risco de prejuízos irreversíveis, caso se aguarde o julgamento, a inclusão em pauta para admissibilidade do IRDR, me parece que é possível, sim, admitir a concessão da tutela provisória, inclusive pelo próprio relator, ad referendum no colegiado competente. Não há nenhuma dúvida sobre a importância da colegialidade para processar e julgar o incidente, inclusive a sua admissibilidade, não só o mérito. A competência para isso, estabelecida pela lei, é do colegiado e, portanto, da tutela provisória, obviamente, tem que ser também do colegiado. Mas a lei processual, ela atribui ao relator, de modo geral e observados os requisitos legais, um poder-dever de apreciar monocraticamente pedido de tutela provisória em quaisquer recursos e com processos de competência originária do tribunal. E essa também é uma exigência que me parece que decorre da própria efetividade do sistema instituído pelo CPC para gerir os casos repetitivos. A gente deve lembrar aqui aquela premissa que eu estabeleci anteriormente, que o IRDR ele tem natureza objetiva, né? Então, que aproxima dos processos de controle de constitucionalidade. E nesses processos, é usual, é comum o relator conceder a tutela provisória quando há situação de urgência excepcional, extraordinária, ad referendum do colegiado, ou seja, para submeter depois a ratificação pelo órgão colegiado. Aqui se afasta a própria regra de reserva de plenário para processar e julgar o pedido de tutela provisória. O entendimento, e aí tem uma decisão do ministro Fachin, ele diz: a decisão monocrática ela não ofende a prioristicamente a competência do tribunal pleno, consistindo apenas no diferimento da análise colegiada, sob pena de tornar inútil a ação constitucional. Aqui, mutatis mutandis, sob pena de tornar inútil o julgamento do IRDR. Então, me parece que esse mesmo raciocínio ele pode ser aplicado ao IRDR. Vejam que os regimentos internos, tanto do STJ quanto do STF, eles preveem essa possibilidade, e alguns regimentos internos dos tribunais estaduais, como o caso do Tribunal do Rio, no caso da representação de constitucionalidade, prevê também a possibilidade do relator decidir monocraticamente em caso de excepcional urgência. Bom, vocês podem dizer, e aí eu já vou encerrando, né? Já tem 30 minutos. Vocês podem dizer, mas não existe previsão expressa nos dispositivos que disciplinam o IRDR sobre fixação de tese provisória e sobre possibilidade de concessão dessa medida de urgência pelo relator. Ora, mas esse é o desafio que cabe a todos nós, né? Como intérpretes, como operadores do direito, como advogados, como juízes, encontrar o melhor alcance e o melhor sentido para as normas em confronto com a realidade sempre e numa perspectiva sistemática. Essa interpretação, ela confere maior rendimento ao IRDR como técnica processual objetiva para gerir casos repetitivos, ela dá eficiência ao sistema de tutela provisória,
que tem por escopo exatamente evitar perecimento dos direitos e abrandar os males do tempo no processo. Ela se alinha com o reconhecimento da relevância dos poderes monocráticos atribuídos ao relator e do seu papel gerencial, inclusive na litigância repetitiva, e se justifica diante de uma situação absolutamente extraordinária, como a que nós vivemos hoje, de absoluta insegurança jurídica e de riscos de danos iminentes. Bom, é isso. Termino por aqui, para não me exceder mais, e eu fico à disposição para quem quiser ter acesso às decisões e referências que eu citei.